Dia. Oi, bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Consegui agora, finalmente. Desculpa ontem aquela confusão, mas é que eu não estava conseguindo entender, mas agora foi. Tá, ótimo. E Então, eu posso te mostrar. isso, E daí, se tu quiser, professora, amanhã a gente pode fazer outra reunião, não sei se tu pode amanhã para 4, que eu não consegui fazer ainda essa semana, porque eu não tive tempo, tá muito corrido mesmo, mas a 2 pelo menos eu finalizei e fiz tudo que tinha que fazer. não, amanhã não vai ser possível. Amanhã eu já tenho outros compromissos e aí vai ficar muita coisa, porque eu também estou com algumas tarefas que já estão agendadas. Não, vou fazer o seguinte, a gente pode marcar para terça e quarta da semana que vem, então. Pode ser, e eu Que a posso ir te semana mandando também como eu fiz essa vez, pode ser também. que eu acho que vai ser, algumas coisas já vão estar resolvidas, acho que vai ser mais tranquilo semana que vem daí. Tá, é só porque essa tá realmente uma correria mesmo, mas É, enfim, tá, eu vou, deixa eu só abrir aqui, só um minutinho, antes de compartilhar aqui contigo. Peraí, tá, só um minutinho, tá, agora foi. Tá, primeiro os gráficos eu tinha, peraí, deixa eu só subir aqui, eu arrumei todos, que lembra que semana passada eu tinha ao invés de botar isso aqui elevado na n-1, eu tinha botado do é, lado. Daí, exatamente. daí aqui eu fiz de 1 a 3. Eu vou te mostrar daí tudo, tá? Aí aqui de 1 a 5, de 1 a 7, 1 a 9. Tá, só um pouquinho, mais devagarinho um pouquinho. Tá bom. Tá, de uma 9, Posso sim. descer? É, né, porque daí é importante a gente comparar, assim, né? Quer ver? Eu volto só um pouquinho para cima, porque ó, quando aumenta aqui de 7 para. Assim, é que o de cima é 5 ou 7? O de cima é o 7, eu fiz de 2 em É. 2. Ah, tá. Ó, quer Então, ver? 7. tá. Então. Aqui o primeiro, ó, dá pra ver aqui, eu fiz 13 e 5, ó. A Ah, tá. diferença já dá Foi pra notar de aqui. dois em dois, então. Já Isso. já dá para ver uma pequena diferença aqui de 3 para 5, né? Sim, bastante até. Daí, ó, de 5 para 7 também, dá para notar a diferença. Isso, que daí a gente vê de 7 para 9, já o valor aqui Já muda bastante. em torno do zero aqui na parte negativa, e aqui vai se aproximando da reta que é o f de t igual a t, né? Isso. Daí, aqui eu fiz para 11 também. E daí aqui já dá para notar bastante que já começa a dar uma bela diferença, né? Começa a se aproximar mais da reta. E daí, aqui eu já fui para 50, porque, tipo, como eu fui testando vários. E daí, como eu vi que todos, tipo, iam aumentando, mas não era tão grande diferença, daí eu já fiz para 50, só para, né, dar uma agilizada no processo, que eu fiz vários. E aí, aqui, né, a gente pode ver que aqui tá praticamente a reta, né, só isso aqui que continua no 100 também. E aqui também, ó, já não tem mais tantas curvas, estão bem menores. Tá só quase aqui na pontinha que dá para perceber. Tem uma oscilação ali na extremidade do intervalo, né? Tanto perto do -2 quanto perto do 2 lá. Ó. Isso é importante Sim, observar, tá? Porque tá. como tem esses pontos de descontinuidade, né, quando chega perto começa a haver uma percepção, digamos, ali das somas parciais, e isso se reflete naquela oscilação ali que acontece. Né? Pode observar que nessa parte aqui da rampa aqui de 0 a 2, ó,
Entre 0 e Uhum. 1,8, mais ou menos, era bem praticamente a reta bem desenhadinha. Aí começa Sim, a oscilar, né? chegando perto do 2 ali que começa a Isso, oscilação. exatamente. Antes é quase uma reta. É uma reta, no caso. E daí eu fiz para 100, que daí dá para ver que a oscilação é praticamente no 2, né? Nos dois, um, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, lado positivo e negativo, no caso. Uh, que daí eu fui, depois eu fiz, eu não cheguei a botar, eu fiz mais um teste, mas eu não cheguei a botar aqui, que eu testei com vários números, tipo, maiores que 100, e aí cada vez mais fica só no 2 a oscilação. Uhum. Fica reta, só no 2 uma pontinha, assim. E daí, depois daqui eu mudei o intervalo, só para ter um exemplo. Eu fiz de -3 até 3 aqui, esse intervalo. Daí a gente já vê que já muda bastante a função, porque né, mudou o intervalo, mas ao mesmo tempo ela continua as mesmas curvas e decrescimento e crescimento é praticamente igual. Então, Sim. daí os gráficos agora estão acertados. Tá. E tá, daí O que tem que como cuidar ali, Vitória, em relação ao cálculo, em cada etapa dessas integrais, tem que procurar fazer passo a passo, né, e observar assim que como são muitas operações, né, que são feitas ao mesmo tempo, quanto mais detalhado tiver o desenvolvimento, é melhor. melhor, né, porque daí fica mais claro o que cada operação significa. Por exemplo, ali tem, naquele último fator ali que tu perguntou ontem no e-mail, que Sim. acontece? Tu tem, quando tu calculou a primeira integral, apareceu aquele 2 sobre NP, né, Uhum. resultado daquela substituição que tem ali, né? Uhum. Quando tu integra de novo, que tinha que calcular a integral do seno, né, de NP sobre 2 vezes t, esse fator vai aparecer novamente. Então ele vai multiplicar, então cada Sim. parcela vai ficar elevada ao quadrado, né? Eu trouxe o exemplo aqui. Deixa eu só pegar ele aqui, peraí. Só um minutinho. Aqui, ó. Eu trouxe ele aqui para tu ver que agora eu realmente consegui fazer Ah, todo o desenvolvimento. O a zero já estava certo, tá? Então, eu vou sim, isso eu já, passando. já havia resolvido, tá. Isso. Daí era aqui que começava o problema, né? No Uhum. finalzinho do Isso. exemplo. Aí, tá. Daí Então, aqui, eu. antes de tu passar para outra página, tá vendo aqui, ó? Quando tu calcula aqui o V, aqui bem no final aqui, ó, tá? Uhum, Ó, o V é 2 sobre NP, por quê? Porque tu tem um. Aqui é um NP sobre 2 aqui, né? Não sei por que tem esse. uhum. Sim, é sobre 2. É, Isso aqui é sobre 2. é. Ah, então, o que acontece? Quando esse 2 sobre NP já está lá na frente da Sim. integral, né? Aí tu vai integrar de Uhum. novo, ó. Aí como esse fator aqui é o mesmo, né? Cada um o 2, o n e o π, cada um deles vai multiplicar, vai ficar elevado ao quadrado. Tá. Sim, é que muitas vezes eu às vezes só levava isso aqui, ó, e esse aqui, por exemplo, eu deixava, e aí também dava erro nisso, né? Eu não. Deu uma vez, uma das tentativas foi isso. Daí aqui eu trouxe um meio em tudo, né, pra não ter problema, eu só Isso, cancelei ele no final, é, que é o a zero no caso. E daí aqui, ó, eu não lembro até que parte que eu tinha te mandado foto, professor, mas aqui tá tudo certo, a primeira linha. Aí depois eu integrei aqui certinho. Eu não tinha feito esse negócio detalhado a outra vez que eu tinha mostrado como. exatamente, E exatamente. por isso que começou a dar erro foi aqui, que eu não tinha, né? Tá, daí aqui o seno de NP, né, zero. E aqui, então, isso aqui dá zero. E isso aqui, o zero multiplicando também anula esse termo. Só que tem esse aqui, que era o que eu, Exato. tipo, só cancelava sozinho do nada. Deixa eu botar isso aqui Exatamente. pra cá. Aí tá aqui, né? Eu trouxe ele pra cá, integrei ele no caso. Que aí fica. No caso, isso aqui, essa parte aqui, eu só fiz aqui como seria
que fica aqui 4, né? E só para deixar bem passo a passo, Tá. que aqui fica 0, esse termo no final não vai estar aqui, tanto que ele vira esse 0 aqui, ó. É esse Sim. termo. E aí, e depois isso aqui anula, daí só fica esse no caso. 0, né, desse, essa parte desse termo aqui. Aí esse termo aqui, depois eu trago de novo para cá, e daí nessa linha aqui que eu começo eu integro ele. E aí eu consigo aquilo lá que tu tinha me falado, que eu não estava entendendo porque, que é o quadrado, no caso, porque já tinha o 2NP, deixa eu pegar aqui, porque eu já tinha um 2NP na frente, daí por isso que eu botei o quadrado aqui, né? E daí que fica o 4 sobre N ao quadrado, sobre P ao quadrado, daí vezes isso aqui, o cosseno. Sim. Né? E aí, aqui, peraí que eu... Ah, tá, deu. Achei que tinha descido demais. Enfim, daí aqui eu finalmente cancelo com o meio, que também era isso que eu não tava... Eu tava deixando... Esse 1/2, na verdade, eu tinha trazido ele, só que eu tava cancelando com outra coisa. Não, é que esse 1/2 ele multiplica as duas parcelas, então ele está lá na frente, né, que é resultado daquele, acho que é 4 sobre T, 2 sobre T, né, 2 sobre 4, que é o período, dá 1/2. É o período, isso. E aí, aqui, enfim, né, fica o cosseno de NP, e daí sim, o cosseno de NP eu posso botar ele como -1 na N, né, que eu botei até aqui a observação, que antes eu tava fazendo seno, né. Exatamente. Tava me confundindo. E daí, finalmente, consegue dar esse resultado aqui, né? Daí tudo certo. E daí eu substituí aqui, fiz aquele negócio que tu tinha comentado de substituir o N, tanto no AN quanto no BN, depois eu te mostro do BN. Daí, o que eu tava observando, que nesse exemplo, porque no primeiro dava positivo os resultados, né? Só que nesse, como, claro, é o -1 aqui no meio da expressão, deu menos 0,40 o N1, o 2, sempre que é par dá 0 no caso, né? Isso. E sempre que é ímpar dá um número negativo. Daí aqui, eu fiz até o 4, no primeiro dá menos 0,40, o segundo termo fica zerado, o terceiro harmônico, enfim, termo, deu menos 0,045 e o quarto deu 0. E daí depois eu testei mais uns valores na calculadora, mas eu não anotei todos e sempre fico intercalando. Sempre é negativo os ímpares e 0 os termos pares. Então, né? Aí, desculpa, eu até tenho que botar a observação que fica 0 para os pares e negativo para os ímpares, mas enfim. E daí depois eu fiz o B, a gente já tinha olhado na reunião passada que estava certo, né? Que eu conseguia chegar no... Esse aqui eu tinha conseguido chegar, então por isso que eu tô passando, mas se tu quiser eu volto. Não, tudo bem. Daí eu tinha chego nesse resultado aqui, que inclusive o problema que estava dando no gráfico, que estava dando um gráfico diferente, é porque eu não tinha botado esse N aqui, né? Eu só tinha botado Pi. Exatamente. Aí depois eu arrumei tudo e botei com o N. E daí aqui também eu fiz B1, B2, B3 e B4. E nesse aqui já daí a gente consegue perceber que nenhum termo fica zerado. Ele fica intercalando entre positivo e negativo, né? Aqui, os termos ímpares ficam sempre positivos e os termos pares sempre ficam negativos. Não, falei o contrário, desculpa. Os ímpares dão positivo e os pares dão negativo. Né? Negativo, isso. E, enfim, aí foi isso que eu percebi, dá para analisar no gráfico também, né? Tá. Isso. E aí também, aqui eu botei no final agora a expressão da série de Fourier completa, né, aqui o AN, daí todos os termos, isso aqui que era o que estava antes errado, daí assim, isso aqui direitinho, daí que eu botei o gráfico certo, e daí a 2 fechou mesmo, agora é tudo certo. Tá, então voltando ali no cálculo, deixa eu só pegar uma folhinha aqui.
O A1 deu quanto mesmo ali, Vitória? Sim, só um minutinho. Que eu vou descer. Ah, o A1. Aqui. O A1 deu menos 0,40. É menos 4 pi ao quadrado, que é aproximadamente menos Isso. 0,4, né? E o B1? 0,40. 0,4. E o B1? Desculpa, não ouvi o que você falou. O B1? Ah, tá. Peraí. O B1... o B1 dá 2 sobre π, que é aproximadamente 0,73. Tá, então agora tu vai... A minha solicitação é a seguinte. Tu vai fazer uma tabela, tá, com 4 colunas. Uma que é o N, outra que é o AN, e outra que é o BN, e uma outra que chama R, RN. RN, tá. É um R maiúsculo, R com um subscrito assim, tá? Sim, tá. Tá. Aí tu vai calcular assim, ó, por exemplo, N igual a 1, né, tu vai botar o A1 ali, que é o menos 0,4, né? Uhum. E o B1, 0,63. Isso, que é aquele valor ali, o 0,636. Aí tu vai, o RN vai calcular assim, ó, a raiz quadrada, abre a raiz assim, aí tu vai botar Tá. no caso o A1, né, do R1, desculpa, é o A1 ao quadrado mais o B1 ao quadrado dentro da raiz quadrada. Tá, o A1 ao quadrado mais o B1 ao quadrado, dentro da raiz quadrada. Isso, tá? Tá. Aí, tu faz isso até o N igual a 10, que a gente vai analisar porque assim, o que tu mesmo observaste, tem certas situações em que os ANs são todos positivos, mas tem certas situações em que eles são todos negativos, tem valores misturados, como agora que a gente está vendo na tela ali, o B1 hora é positivo, depois o B2 é negativo. Então, essa troca de sinais, ela dificulta a análise. Então, o que a gente faz? A gente pega, para cada harmônico, né, que é por exemplo, o primeiro harmônico é o A1 vezes o cosseno mais o B1 vezes o seno. Tá? Esse é o primeiro harmônico. Sim. O segundo harmônico é o A2 vezes o cosseno correspondente, mais o B2 vezes o seno correspondente e assim por diante. Então, como tem essas situações em que os sinais dos coeficientes horas são positivos, horas são negativos, para resolver isso, a gente define esta quantidade Rn aqui, que daí vai dar sempre positivo, porque como tu vai levar ao quadrado, né, cada um deles, Os tá? dois termos e somar. Depois somar e depois tirar a raiz quadrada, no final vai ser sempre positivo. Então é mais fácil de comparar. Tá. Tá? Entendi. Então tu faz esse cálculo até o R10 ali, pode fazer deste exemplo mesmo e depois tu pode estender para o outro, porque assim, ó, o que a gente observa? Que o valor do RN, né, o tamanho dele comparado com os outros, ele vai indicar para quem utiliza, né, a série de Fourier a importância do harmônico. Vamos supor que tu faça um exemplo, tá? Aí tu calcula lá, digamos, os primeiros 10 valores do RN e o R5 é o maior deles, tá? Vamos supor. Tá. Isso significa que o quinto harmônico daqueles 10 primeiros que foram calculados é o que dá a maior contribuição para a função. Porque o RN vai medir isso, ele vai medir o quanto aquele harmônico representa na hora de representar a função. Então, vamos supor que tu tenha que fazer uma escolha, né? Olha, eu só posso pegar um. Vamos supor, ó, eu te digo assim, ó, tu só pode pegar um harmônico. Como é que tu vai escolher esse harmônico? Tu vai escolher pelo critério do RN. Aquele que tiver o RN maior é o que vai ter mais informação. Tá. Tá? Tá. Só vou anotar isso. Que aí eu já... Isso, então o RN é a raiz quadrada do AN ao quadrado mais o BN ao quadrado. Aí tu faz assim, ó, tu pode fazer... não sei se tu tem familiaridade com planilhas como Excel ou aquele Google Docs. Sim, eu uso outro aplicativo, como eu não tenho o Excel e o Word, daí eu uso o Pages e
numbers, mas tipo, é a mesma coisa. É uma planilha, né? Que ela faz aquelas coisas meio automaticamente, assim. Sim, sim. Isso, aí tu pode gerar, para não ter que escrever à mão, e até porque depois facilita para outros exemplos, né? Tu faz uma coluna para o N, para o AN, para o BN, para o RN, né? Tu vai colocando os valores ali, e depois na coluna do RN tu só arrasta, assim, que ele automatiza o cálculo, né? Sim. Sim, ao invés de ter que ficar fazendo tudo, por exemplo, assim, né? Por exemplo, esse B1 aqui, né? Tu vai botar 2 dividido por π. Deixa 2 dividido por π. Tu define lá, vamos supor, eu acho que dá para fazer, né? Bota lá, formata a célula com 10 casas decimais, digamos, tá? E aí ele calcula e já bota o valor, né, em formato decimal lá no RN. É melhor do que ficar fazendo... Pode fazer um ou dois à mão para tu ver como é que funciona na calculadora, para tu te familiarizar com o cálculo, e depois tu faz de modo automático. O bom é que nesse exemplo, por exemplo, é só até o 10, né? Mas aí, por exemplo, vai que tenha um até 50. Exatamente. Nossa, demora um ano. Exatamente. É nesse sentido que é bom tu ter automatizado, porque daí tu não precisa se preocupar com fazer qualquer outro exemplo. Depois, se tu quiser estender, tu estende e pronto. Né? É bem fácil de fazer isso. Aí Desculpa, pode falar, professor. Não, aí nesses exemplos tu vai observar que tu pode fazer para todos os exemplos que tu já fizeste e para o outro que está faltando, tu vais observar que, de modo geral, né, o que vai dar o maior valor vai ser o R1. E depois ele vai diminuindo. Isso deve acontecer nesses exemplos. Se não acontecer, tem alguma coisa errada. Não vai acontecer. Tipo, eu conferi esses cálculos ontem várias vezes só para apresentar certinho, tudo sob controle, então acho que vai dar tudo certo, tem ali no RN, tá. Daí, faço do N1 até o N igual a 10, né? Isso, faz até o 10, que depois a gente pode, depois de analisar, estabelecer um ponto de corte, assim, né, nos desenvolvimentos, que daí esse é um dos critérios que a gente pode usar, olha, fazer o desenvolvimento até o RN ser menor que tanto. Então, é uma forma de tu estabelecer um critério de fazer o truncamento da série, porque como a série é infinita, né, em algum momento tu tem que truncar, né? Sim. Tá, entendi. Tá, então eu vou fazer a tabela, eu vou fazer tanto no caderno quanto no... Porque como essa é pequenininha, é só até 10, aí eu vou... Isso, é bom tu fazer pelo menos um exemplo, né, assim, ver direitinho. Sim, pra depois eu ter onde... Porque eu salvo todas as patinhas, mas ao invés de daí eu ter que ficar procurando, entrando nos arquivos, eu consigo olhar no caderno ali. Bom, eu tenho esses cálculos, alguns eu tenho no meu caderno aqui, porque às vezes a planilha, tu tem que ligar o computador, fazer todo aquele processo, aí já olha direto no caderno, né? Mais rápido. Sim, mais rápido. Tá bom. Entendido. Daí eu vou fazer, então, essa planilha. E hoje eu pretendo... Eu só tenho mais um seminário para apresentar ele, depois eu tô de férias. E daí eu já pretendo dar início ao exercício... Férias da faculdade, no caso. Dar início ao exercício 4. E daí eu vou também... Porque dúvidas ali, com certeza, acho que alguma outra vai ter. Daí eu também vou perguntando, mas eu vou focar na tabela. Não tem problema. É melhor tu esclarecer a dúvida do que ficar... Porque daí se tu deixa para resolver só na reunião é pior, não tem problema. É claro que o e-mail ali limita um pouco, né? Não tem os recursos de edição, mas a gente consegue se entender ali. Não, mas tá tudo certo. Eu entendi tudo ontem. Eu só não consegui semana passada que eu tinha te falado que eu ia mandar logo depois. É porque eu comecei a ter muita coisa para fazer de prova e eu tinha um seminário para apresentar e uma colega minha só abandonou o seminário e daí eu tive que fazer tudo sozinha e daí eu fiquei um pouco nervosa, daí eu esqueci de te mandar, mas assim que eu consegui eu já mandei, daí hoje eu já faço a tabela e já te mando. Então tá Ou bom. amanhã no máximo. Então a gente fica combinado terça e quarta que vem, então às 10 horas. Pode ser. Tu guardou o link ali da playlist? Só interromper aqui.
Sim, sim, guardei. É porque tava numa conversa muito para baixo, daí toda vez eu tinha que ficar procurando e agora eu já salvei. E Deixa nos favoritos ali, né? Porque aquilo ali, como é um link, aí tu pode salvar nos favoritos. Né? Não, sim, não precisa lembrar, realmente não tem, né? Mas eu tenho ali, mas é mais fácil. Né? tá. Não, não, Tu eu fiz tem, tu isso tem foi sempre conseguido ótimo. assistir os vídeos ali, ô, Vitória? Sim, todos, tá? Eu sempre assisto porque Ah, sempre, às vezes porque eu não sei se já percebeu, mas eu anoto muita coisa que tu fala, né? Só que às vezes eu não anoto um detalhezinho ah, e daí falta, e eu sempre vou assistir e fico ali procurando, então, super legal. ajuda a entender melhor. Muito. Não, é perfeito. Ter um vídeo gravado é tudo, nossa. Muito bom. Pois é, que eu acho que é um recurso, acaba sendo melhor do que se tu conversa presencialmente e depois não tem a gravação para assistir de novo, né? Sim, eu penso muito isso, porque, por exemplo, dando um exemplo assim, nas aulas, por exemplo, todas elas ficam gravadas ali e tem uma dúvida quando tá fazendo um exercício, É, tu só vai ali e procura. Depois no presencial não tem mais isso, né? pois é, Então, única coisa ruim. é. Mas então tá, Mas, beleza, eu vou, depois de encerrar aqui, eu vou esperar aqui o processamento aí publico a conversa de hoje, então. Tá, e se tá tu bom. tiver algum resultado, tu pode me mandar uma primeira versão dos RNs que eu dou uma olhada, não tem problema. Eu vou te mandar a primeira versão que eu consigo já adiantar para hoje, no papel, e daí depois eu passo uma tabela Tá. no computador, pode ser? Uhum, pode ser. Tá, Bom? então tá. Tá bom. Então tá, e Obrigada pela ajuda. não te não fica envergonhado de fazer qualquer pergunta. Pode mandar as perguntas pelo e-mail Tá. aí que eu vou respondendo. Não, agora eu Bom? já tô mais tranquila, tá? Tá bom. Tranquilo. Então tá. Obrigada. Um bom dia, tchau. Tchau, professor. Bom dia.